Pedro II foi ao Líbano 2 vezes. E fui lá que ele foi tão bem tratado que ele convidou o povo de lá a emigrar para o Brasil. Desde aquela época começou a imigração, mas aumentou muito depois da Primeira Guerra. E aqui a gente se sente em casa. Eu, quando estava no Egito, me sentia mais estrangeiro do que aqui. A Primeira Guerra Mundial acabou com a Europa. Logo depois da Primeira Guerra veio a epidemia de gripe espanhola, que matou mais gente do que a guerra. E foi aí que se incentivou mais a imigração de todos os povos, não só dos árabes, né? A Síria e o Líbano, por exemplo, ainda eram dependentes dos turcos, né? Eles eram colônia dos turcos. Tanto que os primeiros passaportes vieram com um passaporte turco. Agora, o que acontecia é o seguinte: no caso da imigração italiana, era governo com governo. Formavam-se grupos, não é? E vinham esses grupos já contratados pelo governo do Brasil para determinados setores. No caso da imigração árabe, não houve isso. Eles vinham individualmente. Meu pai ficou sem trabalho. Ficou tão desiludido que ele disse: eu vou viajar e descansar um pouco na América. Ele mandou uma carta para mim dizendo: o que você acha de voltar, de vir para o Brasil? Todo mundo está me aconselhando. Eu, como todos os libaneses somos aventureiros, falei: vamos para o Brasil. Do Líbano, de navio até Marselha. De Marselha pegaram o trem até o norte da França. Do norte da França pegaram um navio, outro navio para o Brasil. E não perdeu nada, não quebrou nada. Era 50 caixas de 1 metro cúbico cada. Chegaram, só para não mentir, quebrou um prato só. Tio do meu pai, com o irmão do meu pai vieram para cá, depois foram chamando as outras famílias. Como todo imigrante, sofreram, vieram em porão de navio, e aqui lutaram e conseguiram. A terra foi abençoada, inclusive eles falavam: vamos descobrir a América. Aqui era uma descoberta da América para eles. A história do meu avô veio em 1895. Não só das restrições pessoais, mas também das dificuldades econômicas. Aí ele construiu essa casa, os caprichos que a gente vê. E aqui ele instalou a residência dele embaixo da fábrica loja. Meu avô foi um pioneiro, fez uma indústria que não existia. Depois o que aconteceu? Com a evolução da tecnologia, começaram a surgir indústrias especializadas. Quer dizer, ou a gente acompanhava para concorrer, ou a gente ficava fazendo uma coisa mais artesanal, que foi o que foi ocorrendo. Por ser artesanal, as pessoas iam morrendo e não tinha mais artesão. Então nós nos concentramos mais no comércio. Começamos a comercializar a matéria-prima que meu avô usava para fazer os materiais. O meu avô veio para o Brasil no começo do século passado, 1910, 1906, nessa época, e nunca mais ele voltou para a Síria. Por quê? Porque para ele o Brasil era um lugar insubstituível. Para ele, tudo que ele imaginou na vida fazer, ele fez no Brasil. Mascateou bastante depois que chegou, como todo árabe fazia.
O árabe não veio para a lavoura, o árabe veio para o comércio. E saiu mascateando de porta em porta, com a sua caderneta, com a sua maleta, com as suas malas. Trouxe os irmãos para ajudarem a carregar a mala e trouxe outros irmãos para ajudarem a tomar conta, para ajudar a tomar conta de uma portinha de 1 metro de largura, que foi a sua primeira loja. Depois se estabeleceu no Brás, ao contrário dos outros árabes que foram no começo para 25 de março. E lá no Brás ele teve 1, 2, 3 lojas, até uma na Rua Augusta teve. Então ganhou dinheiro, porque naquela época um homem que trabalhasse como eles trabalhavam ganhava muito dinheiro. Aquilo era uma obsessão do trabalho. Eles só sabiam trabalhar. Tiravam os filhos da escola para colocá-los atrás do balcão. E foi o que meu avô fez com meu pai e meus tios. 2 se rebelaram e um foi para medicina, outro foi para engenharia. Tios, irmãos do meu pai. Mas eles eram em 8 e todos os outros foram para o comércio. Todos os outros ficaram atrás do balcão. Chegou um ponto que o comércio árabe na 25 de março estava no auge. E, paralelamente a isso, acontecia um comércio na Rua José Paulino dos judeus, que tinham uma semelhança extraordinária no modus vivendi entre eles e os árabes. Eram famílias, eram senhores, eram senhoras com seus filhos que moravam atrás da loja ou em cima da loja e tocavam aquele comércio com maior seriedade, com maior carinho. Lutaram a vida inteira para pôr os seus filhos na universidade. Então, a segunda geração foi toda para a universidade. Não sobrou um sequer para tomar conta das lojinhas. Nem dos árabes da 25, nem dos judeus da José Paulino. Aí chegou um outro povo que também tem esta vida em família, que é o coreano. Tomou conta das lojas da 25, tomou conta das lojas do José Paulino, e hoje o cenário é esse. Moram atrás da loja, moram em cima da loja, só que agora estão prosperando, né? Já há uma modernidade nesse comércio. É outro padrão de comércio. E o comércio árabe hoje, isso é uma fase da história de São Paulo que está desaparecendo. A loja foi fundada em 1928, então eu sou praticamente a primeira, segunda, terceira, quarta geração de comerciantes. Atualmente nós estamos trabalhando com perfumaria, mas as lojas eram com lojas que vendiam de tudo. Vendiam camiseta, cobertor, vendia tecido. Eles importavam tecido da França numa época. E depois essa especialização veio de 20 anos para cá. Atualmente, a 25 de março, está mais concentrado em armarinhos e tecidos, atualmente. Mas já teve de tudo aqui, vendeu-se de tudo. Era uma rua que era o maior polo atacadista da América do Sul. Aqui as mercadorias, você contava as caixas que saíam na loja. Então, atualmente, o comércio aqui é mais varejo do que atacado. Não tem mais aquele comércio tradicional que existia na década de 1920 e anterior a essa época. Daí surgiu um novo ciclo. Políticos, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, né? E que se transformaram em expoentes dentro da comunidade árabe brasileira. Isto foi a classe econômica que se formou a partir daquele mascate que chegou. Porque vieram, trabalharam, ganharam e ascenderam a uma classe social que era importante, respeitada. Se você entrar na casa de um árabe, você tem todas as chances de ver essa decoração. Por quê? Porque não é uma decoração árabe, mas é uma decoração clássica. E o árabe gosta dessa coisa clássica. O árabe gosta de dourado. O árabe gosta de coisas que chamem a atenção. Lustres de cristal, cortinas bem ao gosto de uma sociedade conservadora que gostava até de ostentar um pouco. As casas eram faraônicas, com corrimão da escada em alabastro, os pisos em mármore de Carrara, os vidros eram belgas bisotados,
Ele queria que as pessoas vissem o seu sucesso. A primeira leva de imigrantes que veio sofreu bastante, mas eles lutaram muito, batalharam, construíram uma família, os filhos. Então a segunda geração, os filhos já, você vê que eles já encontram um terreno mais ou menos aplanado, né? A terceira geração, então, maravilha, frequentaram as universidades, as escolas, os melhores clubes, os melhores lugares, construíram palácios, mansões. Então houve um desenvolvimento muito grande a partir do primeiro imigrante à realidade atual. Então essa continuidade das gerações aqui e contribuíram para a evolução do país também. Porque você sabe, o Brasil é construído por imigrantes. Então eu posso dizer de coração que eu sou uma brasileira patriota. Mas eu também sou um árabe patriota, sabe? Eu admiro muito a cultura árabe, admiro a formação moral árabe, admiro a noção de família que existe no povo árabe. Mesmo depois de várias gerações, a noção de família é muito arraigada na colônia árabe. O sobrenome árabe, ele é marcante, né? Não dá para você imaginar que um Abdallah não seja árabe. Então ele vai levar isso para o resto da vida. Essa família vai levar esse sobrenome por gerações e gerações. Mas isso não pode ter a conotação de uma obsessiva, de uma adoração obsessiva. Você tem sangue, né? O sangue corre nas suas veias. É um sangue que você herdou desta comunidade, herdou desta gente. Você respeita isso. Você se interessa, você quer saber como eles vivem, você quer saber quem são. Sem nada radicalizado, nada que não seja questionável, que não seja discutível. Então, como você viu, de quanta coisa eu já abri mão desta minha herança cultural. Se nem a língua eu falo direito. Isso tudo é possível. Agora, ficam as bibliotecas, ficam os livros, a história fica, né? Então, não que você precise se apegar àquilo de uma forma doentia. Não. Isso não faz bem para ninguém. Isso não combina com a vida contemporânea, ainda mais do mundo ocidental. Menos ainda. A língua árabe já está agonizando, só tem aqueles que vêm. O árabe esteve na Península Ibérica. Os portugueses vieram para o Brasil. Então não há mais aquela colônia fechada como era antigamente, não é? Existe ainda esse cuidado das famílias se encontrarem. Parece que tem entre árabes descendentes no Brasil 10 milhões de árabes.